Buongiorno com a Ali! Hoje a nossa leitura sobre o Dionísio e a invenção do teatro. Dionísio, deus do vinho, do teatro, das plantações também, do cultivo. Um deus bem interessante que hoje a gente vai conhecer um pedacinho da história do Dionísio e o que está ligado ao Dionísio com o teatro, as máscaras. É um assunto bem interessante e divertido aí para o nosso pré-carnaval. Bom giorno, tô aqui com o meu cafezinho, que eu, na verdade, já até quase tomei ele todinho aqui, mas dou bom dia aí para vocês no Brasil. E daqui a pouco a gente começa a nossa leitura do dia sobre o Dionísio e a invenção do teatro. É muito interessante como essas coisas que nós temos hoje no dia a dia, como o teatro, o vinho, as histórias vêm lá de trás da mitologia greco-romana. E hoje a gente vai entender como que o Dionísio inventou o teatro a partir da leitura de um trecho deste livro aqui, que é um livro chamado O Conto dos Deuses. Ele fala, conta a história dos principais deuses, Poseidon, Zeus, Dionísio, Hera, e é do Giulio Guidolisi. Então é um trecho que eu extraí aqui do livro para contar para vocês a história do Dionísio com o teatro. Então, buongiorno a tutti. Antes, enquanto o pessoal entra aqui, eu quero lembrá-los que estamos com as inscrições abertas para o nosso encontro de carnaval. Amanhã será o primeiro encontro ao vivo, que eu vou contar histórias, inclusive das festas dionisíacas, que ajudaram a dar origem ao nosso carnaval. E os dois encontros serão o primeiro amanhã, no dia 23, ao meio-dia, e o segundo encontro será direto lá de Veneza com a Júlia, que vai passear pelas ruas de Veneza, mostrando como é que tá o carnaval por lá esse ano. Então será na segunda-feira de carnaval. Esses dois encontros serão gravados e vocês terão acesso por um ano. Detalhe que os dois encontros ficarão à venda somente até o dia 6 de março, porque o carnaval vai até um pouquinho além do carnaval, porque o carnaval aqui na Itália ele começou no dia 13 de fevereiro, as comemorações de carnaval, e termina no dia 1º de março, mas vamos deixar aberto aí para compra esses dois encontros até o dia 6, senão, gente, só no próximo carnaval, tá? E o acesso a esses dois encontros vocês terão por um ano, ou seja, até o próximo carnaval. Então espero aí que vocês possam fazer parte desses dois encontros aí que foram organizados. E os dois encontros por somente R$ 79,90, gente. Eu sei como é que estão caras as coisas no Brasil, R$ 79,90 praticamente não compra mais nada aí no Brasil. Então é uma oportunidade aí da gente se encontrar e se divertir. Eu já tô com a minha fantasia, aliás, hoje eu tô um pouco Dionísio aqui. Eu coloquei de propósito essa blusa aqui de novo, que ela é meio tigrada, meio leão, assim como Dionísio, que mudava de faces. Tinha um deus de várias máscaras, de várias formas, que nós vamos descobrir hoje. Então, buongiorno a tutti, com teor báquico, isso mesmo, Jussana, hoje teremos um buongiorno, não dá para ser com vinho, porque é muito cedo ainda para o vinho, mas vamos descobrir como é que o Dionísio inventou o teatro. Então eu vou travar aqui os comentários e vamos começar a nossa leitura de hoje. Então, o Dionísio, ele era o deus greco-romano, na verdade. Ele pode ser chamado tanto de Dionísio quanto de Baco, e aí por isso báquico, ou festa dionisíaca, que vem do Dionísio. Então pode ser tanto Dionísio quanto Baco. E ele era o deus que estava ligado à invenção do vinho e à invenção do teatro. Eu extraí alguns trechos do livro que contam como Dionísio está ligado à invenção do teatro. Mas primeiro vamos entender um pouco da personalidade desse Dionísio. Então vamos lá.
Dionísio é um deus que leva o homem para fora de si mesmo. É o deus das danças estáticas, durante as quais seus fiéis, as mênades ou loucas, dançam até perderem a consciência, entram em transe e nesse estado experimentam que no seu corpo existe algo de poderoso e divino. Então, as festas dionisíacas e os rituais ligados ao Dionísio tinham sempre os acompanhantes, que eram as mênades e os sátiros também. As mênades eram essas moças aqui. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês lá do afresco da Vila dos Mistérios em Pompeia, de uma mênade dançando. Essa dança estática que o autor comenta aqui no livro é uma dança que movimenta o corpo como se você estivesse em transe, como se você estivesse um pouco até drogado. Então é essa a ideia do Dionísio. As festas do Dionísio eram regadas a vinho, e é esses rituais com a dança que o próprio Dionísio aprendeu ainda pequeno com a deusa Gaia. Então a dança estática não é uma dança que sai correndo, sai pulando, é uma dança que movimenta o corpo como se eu tivesse perdendo a consciência de onde eu estou, de quem eu sou, para entrar em contato com o meu profundo eu. Mais ou menos essa é a ideia. Então esse é o primeiro trecho ali selecionado que fala das mênades. É uma forma de loucura divina e o Deus é o autor dela, o Deus Dionísio. Mas o que realmente surpreende é que Dionísio não é o deus da loucura, mas ele mesmo é um deus louco. Olha só que interessante, e o que a religião antiga grega, a mitologia grega traz, que pergunto para vocês, qual é a religião que coloca um deus louco, um deus que é ligado à loucura? Mas nós, seres humanos, também temos essa loucura. Então o Dionísio representa toda essa loucura humana e ele vai ajudar o homem a entrar numa certa loucura justamente com o vinho e com o teatro. Então o Dionísio é a própria loucura, ele é um deus louco. E desde então, Dionísio viaja pelo mundo com a sua comitiva de sátiros e mênades, esses dois grupos de figuras, os sátiros e as mênades, que estavam sempre acompanhando, fazendo essas danças e tocando junto com o Dionísio, entre música ensurdecedora de flautas e pandeiros. Então imagine aqui as flautas, os pandeiros, essas danças, e vejam como esse ritual aqui do Dionísio tem muita ligação com o que é o carnaval, de certa forma. Então sim, esse culto ao Dionísio, esses rituais, eles também deram base para a criação do nosso carnaval. Ele oferece aos seus iniciados a graça divina da loucura. Mas o Dionísio é realmente uma loucura benéfica, ou seja, não é uma loucura ruim, é uma loucura que ajuda você a sair do limite doloroso que todo ser humano experimenta, o de estar fechado dentro do próprio corpo e da própria mente. Então, essa loucura do Dionísio é uma forma da gente sair de dentro de si mesmo, entrar em contato com um outro mundo e experimentar felicidade, experimentar uma loucura feliz. Então, é uma loucura benéfica, essa loucura ligada ao Dionísio e aos rituais dele. Então aqui para ilustrar também, antes eu mostrei a mênade, esse aqui é o Sileno com os sátiros ali atrás. O Sileno, ele foi professor do Dionísio, normalmente acompanha o Dionísio junto com os sátiros e com as mênades nas pinturas, nos rituais, e reparem ali atrás que a gente vê as máscaras teatrais na mão. Então aqui a gente já tem uma ligação do Deus à
transformação da sua identidade. Porque o próprio Dionísio, ele era filho de Zeus com a Semele, que era uma mortal. E foi uma traição dos Zeus contra a Hera. A Hera era a esposa de Zeus. E a Hera perseguia o Dionísio por todos os lados. E assim ele teve que viajar o mundo fugindo dos ciúmes, fugindo da ira da Hera, e ele ia se transformando em várias coisas, em criança, em velho, em bebê, em leopardo, em golfinho, se transformava em várias coisas, e assim ele era um deus de várias máscaras, de várias identidades, e aqui a gente já traz essa referência das máscaras que eram usadas nos rituais ligados ao Dionísio. Os seguidores do Dionísio rompem as barreiras dançando, entrando em contato com o todo, esquecendo-se de si mesmos e de seus males. Nada os separa do que não é o eu, da natureza, dos animais, dos outros homens. Então, esse ritual é entrar em contato com outra dimensão, com uma dimensão onde a gente consegue buscar uma sensação de alegria, de felicidade. Dionísio criou outro sistema para o homem sair e entrar de si mesmo. O primeiro sistema é o vinho. O teatro. Tragédia e comédia foram apresentadas em Atenas, na frente de toda a cidade, como parte das celebrações em honra a Dionísio, o deus de formas infinitas, de infinitas máscaras que colocam, de qualquer forma, o homem frente a frente com a sua identidade. E aí agora eu trago uma imagem do teatro de Dionísio em Atenas, que é um teatro do século V a.C. Ele foi bastante restaurado ao longo dos séculos, mas aqui marca o início dessa parte do ritual das festas em honra a Dionísio, que tinha um período, normalmente aconteciam entre dezembro e março, e uma parte das festas era justamente o teatro, onde aconteciam encenações contando, inclusive, a história do próprio deus Dionísio. Então, essa forma, o teatro é uma forma do homem se mascarar, se colocar dentro de um personagem, virar outra coisa e criar outra identidade. E foi o Dionísio que trouxe isso para a humanidade. Então, o teatro, ele vai nascer das festas em honra ao deus, ao Dionísio. Inclusive, na parte do palco ali, ficava uma escultura do deus Dionísio, porque todas as festas eram em honra a esse deus. Nós temos uma das peças bem famosas, que se chama As Bacantes, do Eurípides, que foi escrita em torno de 405 a.C., que conta a história do Dionísio quando ele voltou para sua cidade natal para honrar a mãe dele, que tinha morrido. E ele volta para essa cidade natal. Os parentes não acreditam que ele era filho de Zeus, e ele vai criar uma série de situações, inclusive enlouquecendo as mulheres da cidade, inclusive transformando os personagens, fazendo o rei se vestir de bacante, ou seja, se vestir de mulher, e mostrando toda essa versatilidade, essas várias identidades que nós temos ligadas ao nome do deus Dionísio. Agora eu vou ativar os comentários, abrir para as perguntas referentes aqui à nossa leitura de hoje, ao trecho do livro, e claro que abro aqui também se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses 2 encontros de carnaval que vão acontecer amanhã e na próxima segunda-feira, dia 28. Um dos temas da primeira aula são essas festas dionisíacas. Eu vou falar sobre a Lupercália, a Saturnália, as festas dionisíacas,
como era o uso das máscaras, enfim, teremos várias referências históricas, como é o carnaval em Roma, qual era a tradição, porque o carnaval em Roma era super tradicional, se perdeu faz pouco tempo, na verdade, e a gente tinha um carnaval muito tradicional. Hoje basicamente o mais famoso no mundo italiano é o Carnaval de Veneza, com certeza, e por isso que eu coloquei como tema, e a Júlia vai mostrar como está o carnaval esse ano lá em Veneza, mesmo que ele não esteja 100% como era antigamente, antes da pandemia, mas já estão acontecendo algumas comemorações. Perguntas, gente? Bom dia, bom dia. Perguntas sobre a aula de hoje, sobre o nosso Deus do teatro, Deus do vinho, o Dionísio, que traz essa ideia das várias identidades, das várias faces. Para mim, essa é uma das histórias mais interessantes do Dionísio. Eu concordo, Josiane. É muito legal ver como surgiu o teatro, que essas peças teatrais, tragédias e comédias aconteceram em honra ao deus Dionísio e acabou virando uma grande... ganhou o gosto pelo mundo, e até hoje nós temos aí o teatro. E é interessante porque no carnaval, por exemplo, as fantasias, elas remetem a peças teatrais. Então a gente tem essa ligação aí que é super interessante. Adorei saber sobre o Dionísio, obrigada. Bom, gente, se vocês não têm perguntas sobre a aula de hoje, desejo uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Espero que a gente se veja amanhã no nosso encontro de carnaval. Cadê? Dionísio fez surgir o vinho, então, exatamente. Outra coisa que o Dionísio inventou foi o vinho, tanto o vinho quanto o teatro, que ele inventou para ajudar o homem a sair de si mesmo, para ajudar o homem a entrar em contato com essa outra dimensão e buscar uma nova identidade, vamos dizer assim. Olha que linda que você tá de óculos. Obrigada, Bruna. Beijo para você, saudades. Faz tempo que a gente não conversa. A gente tem que marcar alguma coisa juntas. Bom, gente, desejo uma ótima semana. Espero ver vocês amanhã no nosso encontro de carnaval. Quem não pode participar ao vivo, a gente não tem problema, porque os encontros serão gravados e vocês terão acesso por 1 ano, tá? E aproveitem, vou repetir, somente até o dia 6 de março, senão só no próximo carnaval. E amanhã, gente, a aula vai ser fantasiada. Vocês viram minha fantasia, né? Depois eu vou postar outra foto para vocês, mas eu vou estar fantasiada de moça da Idade Média, que era uma das fantasias tradicionais também. Um beijo grande para vocês e uma ótima semana!